Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês esse livro de física do Tipler que foi repassado para mim, tá? Foi um livro que meu avô usou na graduação dele. Meu avô era engenheiro mecânico, hoje ele já é falecido e ele fez engenharia aqui na Escola Politécnica, na Universidade de Pernambuco, tá? Na Universidade Estadual de Pernambuco. Daí o meu avô usou esse livro na graduação dele, o meu pai usou esse livro também na graduação dele. Meu pai é engenheiro civil e aí, em última instância, quando meu pai concluiu, né, a graduação, ele deu para mim esse livro, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, é um livro, poxa, que até a capa, tadinha, ela tá descolada, né, do resto do miolo. Uma belíssima capa. Essa daqui, até onde eu sei, não é a primeira edição do tipo, essa aqui é a segunda, né? Teve uma primeira edição, como a gente vai ver. Eu queria mostrar para vocês, né, fazer essa abertura do livro, mostrar ele por dentro, vocês terem essa mesma experiência. Então, olha só, tem até alguns escritos aqui dele, ó. Física, Paul Tipler, volume primeiro, segunda edição, tá aqui, ó, na folha de roxo, né? Segunda edição da editora Guanabara. Muito massa. Dedicatória e o prefácio aqui do livro. As letras no livro aparentam estar em algo como fonte tamanho 10, né? São letras bem pequenas, ó, mas completamente legível. Aqui no sumário um pouco maiores. Eu gosto dessa estética que os livros tinham antigamente, né? Muitos deles, que é usar o preto em maior parte do livro e esse tom de vermelho para fazer alguns destaques pontuais. Eu curto muito isso. Aqui, ó, marcando capítulos, traçando os assuntos que eu já tinha estudado. É um tipo de hábito comum de se fazer em sumários, né? Principalmente em cursos de graduação, onde você tem prazos e coisas para estudar. Esse aqui é o capítulo 1, ó, de introdução. Aqui ele traça os objetivos do capítulo. Eu acho isso aqui legal, para a pessoa saber o que ela tem que esperar, né, da leitura dela. Olha aqui. Depois de estudar esse capítulo, você será capaz de definir as unidades de comprimento, de tempo e de massa, saber o significado das unidades SI, MKS, sistema inglês e CGS. Aí tem várias aqui, né? Saber as definições das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente e deduzir a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ele traçou aqui vários objetivos para o capítulo. O estudante já começa sabendo o que vai esperar. Um tanto de introduções aqui, falando sobre o diálogo, né, entre matemática e física, como aprender física. Eu sinto falta, cara, desse tipo de discussão nos livros de hoje, né? A maioria já começa diretão, assim, no assunto. E, bom, tem gente que realmente pula até essas partes do livro. Eu, pessoalmente, eu adoro. Eu leio tudo. E aqui segue aquela lógica que eu falei, né? A maior parte do conteúdo do livro tá em preto. A folha, tudo bem que ela tá amarelada por razão aqui do tempo, né? Esse livro, cara, como mostra aqui na folha de rosto e no verso aqui na página de créditos, né? Ele foi publicado, essa edição em português, em 85. 85. Então, existe um bom tempo já aí, desde que esse livro teve nas mãos do meu avô. A gente está em 2026 agora, né? Então, são mais 26, com mais 15 anos. Já são um pouco mais de 40 anos que esse livro existe, então as folhas estão bem amareladas. Mas o que eu mencionar é preto, destaques em vermelho. Esse aqui é um livro que eu diria que é até grandinho em termos de dimensão, ó. Se eu pudesse chutar, eu diria que tem uns 17 por 24. É parecido com os livros que a gente tem na editora. Talvez seja um pouquinho maior esse, inclusive. E aí ele acaba explorando, né, o fato da fonte estar pequena para colocar coisas nas margens. Igual esses quadros aqui. Olha que legal.
As figuras, ó, já eram feitas ao que aparenta de forma digital na época. É o que aparenta, pelo menos, né? Eu não sei. Parecem ser figuras digitais. Não parece ser possível fazer isso daqui na mão, desse jeito. Acho muito clean, cara. Muito, muito gostosinho de ler. Quando tem essa divisão hierárquica entre os assuntos do jogo de cores. E aqui vem a teoria, exemplo, exemplo resolvido. Tem um trechinho aqui de revisão, olha. E aí logo em seguida os exercícios. Estrutura padrão de livro-texto, né? Desde aquela época não mudou muito. Aí depois aqui vem problemas, ó. E agora entra na parte de movimento. Bem legal, tá, cara? A organização editorial do livro. Eu tenho aqui, a propósito, o Tipler, volume 1, da versão mais recente. Vou pegar aqui para vocês poderem comparar um com o outro. Esse tem uma versão mais recente, ele tá com um design de capa um pouco não, né? Bastante modernizado, né? Muita coisa aqui colorida, vários estímulos, uns desenhos, umas coisas bem diferentes. Mas é o livro do Tipler, de Física, volume 1. Se você entrar aqui um pouco por dentro do livro, essa daqui já, a versão nova, enorme, né? As figuras claramente digitalizadas, né? Feitas com um trabalho gráfico muito maior. Continua sendo um livro enorme, continua tendo margens largas. Eu usei esse livro aqui do Tipler no meu ensino médio, quando eu estava fazendo turma ITA, quando eu comprei ele. Um livro extremamente bem produzido, diga-se de passagem. Mas é um livro, ah, vamos dizer que o Stewart está para o Guidorize, assim como o Tipler está para o livro do Moisés, né? É um livro didático, um livro que eu diria que muita gente na engenharia usa até hoje, assim como o Halliday. Eu, inclusive, tenho o Halliday, as versões mais antigas, as versões que eu herdei do meu avô, que foi me passado pelo meu pai também. Eu tenho as versões antigas do Halliday e eu posso trazer um vídeo parecido com esse que eu estou fazendo para vocês, só que com os livros do Halliday. Eles estão até plastificados até. Mas enfim, eu toquei nesse assunto porque o Halliday entra numa classificação semelhante, na minha opinião, de que tanto ele quanto o Tipler, eles estão para o Moisés, assim como o livro do Stewart está para o Guidorize. Em termos de rigor matemático, formalismo, as deduções, esses livros aqui, eles, vamos dizer, pegam por um viés, às vezes um pouco mais conceitual, não foca tanto no desenvolvimento matemático, trabalha muito com as coisas aqui de forma numérica, né? Tem que fazer muita conta com número, que é algo que o pessoal da engenharia faz bastante, né? Na física, a gente geralmente está mais interessado em tratar os problemas de forma algébrica, né? Não tão numérica. A gente gosta da generalidade, da descrição, da modelagem dos fenômenos de uma forma geral e não recorrendo a um caso específico de aplicação, né? É só uma distinção, talvez um pouco de objeto de estudo. Não quer dizer que nada é melhor do que nada, tá? Olha só esses desenhos, cara. Que legal. De verdade. Que legal. Talvez eu seja estranho em achar essas coisas massa, mas eu sempre me pegou muito, cara, esse trabalho com os diagramas, o quanto que eles se esclarecem, né? O quanto que a gente é um ser visual. Olha isso daqui, do lançamento. Muito massa. E você vê que existe uma simplicidade nisso, né? Os desenhos, eles são bem trabalhados, mas eles são simples. Os destaques, eles acontecem com um pouco das cores. Ó, aquele famoso problema lá do macaco, né? Do lançamento oblíquo. O ângulo para tirar no macaco, a bala desce junto com o macaco, com a mesma aceleração da gravidade. Probleminha massa. No geral, cara, um livro que, bom, se eu fizesse engenharia hoje,
Eu usaria essa versão aqui para estudar tranquilamente. Até acho um pouco difícil que hajam coisas aqui que estejam obsoletas, né? Olha só, as leis de Newton, retrato do Newton. Um desenho aqui de um bloquinho, ó. Alguns trechos aqui marcados. Que legal, cara. Olha só, essa daqui é a caligrafia do meu pai. Reconheço na hora. Meu pai é canhoto. Ele escreve de um jeito que é até um pouco ilegível para quem não conhece, mas eu já conheço de cara. Ele escreveu aqui nessa primeira linha, certo, não tem forças agindo contra ele. Errado. Podem ser forças de equilíbrio. Eu acho até que ele escreveu isso daqui talvez numa aula ou alguma coisa assim. Já tem um bom tempo que meu pai se formou. Inclusive ele se formou tarde, ele se formou com 37 anos, né? Ingressou na graduação com 33. Ingressou quando todo mundo estava ali com seus 18, 19 anos. Ele era um dos caras mais velhos da turma. Ele teve que trabalhar muito cedo. Foi técnico de informática por um tempo. Enfim, tem toda uma história meio conturbada na vida do meu pai até ele vencer e se tornar quem ele é hoje, né? Hoje não só ele é engenheiro civil de formação, de graduação, mas se especializou em geotecnia, em recursos hídricos. Hoje ele constrói barragens aqui do lado do Nordeste, né, transposição do Rio São Francisco, o eixo Paraíba, Pernambuco, Ceará. As barragens, quem tem a responsabilidade ali da construção é ele. Muito legal ver, saber, né, pegar num livro que meu pai parou para estudar na época dele. É isso que eu acho sensacional, cara, nos livros. Tipo, existe essa sensação tátil, é difícil de explicar, né? Talvez seja um certo saudosismo ou nostalgia, não sei. Mas eu sinto que até o fim da minha vida eu nunca vou abrir mão de livros. Hoje eu tava vendo a notícia que existe que a Google lançou um modelo, né, um recurso aí de IA, acho que se chama Learn Your Way, que você passa lá um PDF ou dá o nome de um assunto e ele basicamente cria maneiras interativas, né, de você aprender, cria lá alguns quizzes, faz umas imagens, gera uns vídeos. E assim, poxa, eu entendo que tudo quanto é acessibilidade é melhor, né? É bom que seja acessível, é bom que tenha interatividade, principalmente para crianças, para talvez um pessoal do ensino médio, não sei. Mas eu acho que o estudo, cara, ele exige uma certa seriedade, ele exige uma certa sobriedade, ele exige realmente blocos de texto acompanhados de diagramação, de figuras, de exemplos, de exercícios. É um método que, por mais que pareça um pouco arcaico, por mais que pareça um pouco limitado perante a todas as tecnologias novas que a gente tem, eu acho que existe um motivo para ter existido pessoas no mundo como Isaac Newton, como Albert Einstein, como James Clerk Maxwell. Pô, esses caras, tanto na matemática quanto na física, olha pro Euclides, cara. Olha pro Arquimedes, olha pros caras de 2.300 anos atrás. Os caras faziam as coisas com muito pouco e tinham resultados, né, grandiosos. É um nível de compreensão que hoje a gente não vê em praticamente lugar nenhum. Quem sabe se todas essas facilidades que a gente ganhou com a tecnologia, com, não sei, né, o quanto que isso possa ter afetado o nível de retenção que a gente tem, né, sobre os assuntos. Mas enfim, só fiz aqui um desvio, né, um detour do rumo que eu estava falando sobre o livro, porque talvez fosse um comentário que agregasse valor para vocês. Olha que legal, cara. Forças inerciais. Experimentozinho do trem. Muito massa esse desenho. No geral, tá? Eu daria 10/10 para essa edição aqui, em acabamento, em diagramação, no que aparenta ser da didática, né? Como eu falei, eu estudei pelo Tipler, a versão mais nova, durante a turma ITA. Eu gostei do conteúdo do livro. Para aquele primeiro contato, foi um primeiro contato excelente. E essa edição aqui só mostra porque
porque que o livro se tornou de fato um clássico, né? Um livro extremamente bem trabalhado, lindo. E agora vai ser herança de família, né? Eu espero conseguir conservar ele para passar para os meus filhos, que todos tenham a oportunidade de pegar em algo assim. Sei lá o que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos em relação a IA, essas coisas todas. Mas eu, pelo menos, sempre estaria apegado aos livros, porque isso daqui para mim, cara, não tem preço. O valor é inestimável, sem clichê nenhum. Então, turma, espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, dessa dinâmica, né, dessa prosa. Se vocês tiverem gostado, por gentileza, comentem aqui embaixo, dizendo que vocês querem ver mais vídeos assim, porque eu posso pegar o Halliday, né, dessas versões que vieram do meu avô, eu posso pegar o Halliday e gravar também, né, vou desplastificar ele para poder gravar o vídeo para vocês. E quem sabe, posso até tornar isso um quadro, posso passar em alguns sebos, tentar pegar alguns livros assim para apresentar para vocês, enfim. Tudo depende sempre dos feedbacks e do que vocês estão gostando e estão querendo ver, tá? Não adianta eu trazer coisas para cá que ninguém ligue, né? Ninguém queira ver. Então, de alguma maneira, os meus interesses do que eu gosto de gravar têm que estar alinhados às coisas que vocês querem assistir. Enfim, coloquem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, para poder me ajudar a ganhar mais visibilidade, assim como clicar embaixo no botão de gostei. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.